Meus irmãos, a paz de Cristo, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre três grandes problemas que a igreja evangélica brasileira está enfrentando dentro do seu contexto eclesiástico. O primeiro grande problema que nós temos observado é o aumento significativo de falsos mestres e falsos profetas dentro do seio da igreja. Nos últimos tempos, nós temos, principalmente com o avanço das mídias sociais, das redes sociais, a gente tem observado uma grande crescente desse movimento onde pessoas são consagradas a apóstolos, onde pessoas são consagradas a profetas ou se autoproclamam profetas e distorcem todo o sentido do evangelho, distorcem o evangelho, negligenciam as verdades bíblicas e os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. E nós observamos dentro do contexto da palavra que o corpo de Cristo é fundamentado nos ensinamentos e na doutrina, no fundamento dos apóstolos e dos profetas bíblicos que receberam do Senhor a mensagem, que receberam do Senhor a palavra, que receberam do Senhor o verdadeiro evangelho. Então, esses falsos mestres, eles deturpam a palavra, então isso acarreta grandes problemas para essa nova geração, em que pessoas vêm para o evangelho ou vêm para a igreja e com uma mente totalmente distorcida do conceito, dentro do conceito do que é o verdadeiro evangelho, do que é a palavra de Deus. Então esses falsos mestres, eles têm essa proposta de desconstruir tudo aquilo que há 2000 anos, dentro do contexto do cristianismo, foi construído, as doutrinas, todas as verdades que nós encontramos dentro do contexto do caráter, da fé, da moral, da ética. Então, um problema que já a igreja primitiva já enfrentava, nós estamos enfrentando agora também, com esse grande levantar de falsos profetas que vem distorcendo e desconstruindo toda a verdade do evangelho de Cristo. Um outro grande problema que nós encontramos está dentro do contexto de uma perseguição contra a palavra, que já é uma consequência dos falsos profetas, que vem distorcendo a palavra, e nós temos aí, nos últimos tempos, uma proposta de atualização da Escritura, ou seja, fazer com que a Escritura se enquadre dentro dos padrões estabelecidos pelos homens. Mas é ao contrário, são os homens que precisam se enquadrar dentro do contexto das Escrituras. Então não é a Escritura que precisa ser atualizada, é o homem que precisa se atualizar dentro do contexto da doutrina bíblica. Então existe esse movimento em relação à desconstrução da verdade do Evangelho, que já é uma consequência do primeiro grande problema, que são os falsos profetas. Então nós vemos que a palavra de Deus está sendo atacada, a verdade de Cristo está sendo banalizada, o evangelho está sendo trocado, o evangelho da graça está sendo trocado pelo evangelho da libertinagem, né? Um evangelho liberal, uma teologia liberal, uma teologia progressista, que está, de alguma forma, adentrando a igreja de Cristo e trazendo grandes problemas, assim como aconteceu na igreja do primeiro século. Paulo adverte sobre espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então a gente vê que não é um problema só cultural e humano e material, não. É um problema espiritual. Então, esse é o segundo grande problema que a igreja evangélica brasileira está enfrentando. É um ataque progressivo contra a palavra da verdade, a palavra de Deus. Um outro grande problema que nós encontramos dentro do contexto que estamos abordando aqui é a abertura de novas igrejas, para que essas novas igrejas possam comportar
pessoas que não concordam com o verdadeiro evangelho. Então, qual a proposta da abertura dessas novas igrejas? A proposta é trazer todos aqueles que não concordam com a verdade do evangelho. Então, pessoas que aceitam a atualização da Bíblia ou rejeitam textos bíblicos que condenam o pecado humano, elas vão para essas igrejas, onde um evangelho mesclado e diluído é pregado, onde o sangue de Cristo não se precisa mais do sangue de Cristo, não precisa mais do sacrifício de Cristo, não precisa mais da pessoa de Cristo, não necessita-se mais da mensagem da cruz. Então, essas novas igrejas têm essa proposta: abraçar pessoas que não estão dispostas a renunciar às suas práticas pecaminosas, agregar dentro delas pessoas que não estão dispostas a carregar a sua cruz. Porque o evangelho é isso, é você ouvir a mensagem e renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir o mestre. Ou seja, o evangelho é condicional. A salvação está condicionada a uma renúncia. A renúncia do quê? Renúncia dos prazeres, renúncia da carne, renúncia do pecado. Então, esses são os 3 grandes problemas que nós temos enfrentado. Falsos profetas que pregam falso evangelho em lugares que agregam pessoas com as mais diversas percepções do mundo, que não é o verdadeiro evangelho, mas sim contra a palavra de Deus e ao chamado ao arrependimento que Cristo anunciou e deixou para o ser humano. A palavra do arrependimento, a palavra de um juízo, a palavra da graça, em que Cristo veio nos substituir, veio nos dar a possibilidade de adentrarmos a presença de Deus por meio do seu sacrifício. Então, essa é a mensagem do Evangelho, porém essa mensagem está sendo deturpada, quando não negligenciada e excluída dentro do seio da igreja evangélica brasileira. Os 3 grandes perigos que a igreja evangélica brasileira está enfrentando. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.